possibilidade de crescimento da produção brasileira de petróleo na plataforma continental não garante o futuro do Brasil dentro de um quadro mundial de preocupação com as condições climáticas. Mas o biodiesel e o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, que são menos poluentes e festejados como solução, eles já enfrentam várias acusações, de responsáveis pelo aumento mundial dos preços de alimentos à perda de biodiversidade no planeta. O certo é que as pesquisas com biodiesel avançam dentro dos laboratórios científicos e a contribuição do conhecimento é cada vez maior para o entendimento das implicações comerciais e ambientais que cercam esse assunto. Para tentar entender qual será o futuro das alternativas energéticas no Brasil e no mundo, convidamos especialistas diretamente envolvidos com o dia a dia do ramo. Eu vou até deixar de citar as formações científicas de cada um e apresentar esses doutores em energia diretamente com as importantes funções exercidas por cada um. Norberto Nochang, da Diretoria Industrial da Petrobras Biocombustível. Em 22 anos de Petrobras, foi o primeiro coordenador do Programa Tecnológico de Energias Renováveis da empresa e também estruturou as linhas de pesquisa da Petrobras em biocombustíveis, incluindo biodiesel e etanol de segunda geração, e ainda as de energia eólica, solar, térmica, fotovoltaica, na energia dos mares. O resto ele conta daqui a pouco. A Elba Bon é coordenadora científica e coordenadora setorial da área de produção de celulases do projeto Bioetanol. O projeto, financiado pelo governo, envolve 15 universidades brasileiras, centros de pesquisa, uma empresa e a colaboração de universidades estrangeiras. Esse projeto desenvolve tecnologia para a produção de etanol a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. Já já a gente vai ver que é a diferença, que isso pode fazer. O Álvaro Barreto, do Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes do INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, é o coordenador do grupo temático responsável pela caracterização e controle de qualidade da Rede Brasileira de Tecnologia em Biodiesel, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por fim, o Eduardo Cavalcante, da Divisão de Corrosão do INT, o nosso Instituto Nacional de Tecnologia, ele coordena o projeto para implantação de biodiesel em municípios das regiões Sul e Metropolitana do Estado de Rio de Janeiro. É um projeto que tem o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Ele lida, portanto, com estímulo a plantações de oleaginosas junto aos pequenos agricultores. Bem, eu vou começar levantando para vocês essa bola da crítica que se faz no mundo à questão da poluição que dá através dos combustíveis fósseis e, de repente, o biocombustível, que era a grande solução, vira também vilão de alimento. Quem queria começar? Norberto, talvez? Já que eu apresentei você primeiro, qual é a visão que a gente pode dar desse aspecto? Olha, a produção de alimentos no mundo e a produção de biocombustíveis é uma equação que o mundo precisa olhar com carinho, Nós precisamos realmente olhar para a produção de alimentos, produzir biocombustíveis sem deixar de plantar alimentos, mas se a gente olhar para o Brasil, por exemplo, hoje, nós temos um potencial agrícola conhecido no mundo inteiro, o potencial agrícola é muito grande, nós temos tecnologia, nós temos vontade de produzir cada vez mais, e nós temos uma área muito grande para expansão agrícola sem precisar realizar desmatamento. Nós temos uma área áreas com possibilidade de plantio de alimentos, por exemplo, consorciados com oleaginosas para a produção de biocombustíveis. Nós podemos, a professora Elba sabe muito bem, nós podemos dobrar a produção do país de etanol, por exemplo, desenvolvendo tecnologias. Então, as possibilidades são muito grandes. E aí nós temos que olhar com carinho para o melhor aproveitamento do solo e para o desenvolvimento de tecnologias para a produção de biocombustíveis, sem deixar de plantar alimento para produzir os biocombustíveis. Bem, já que você citou a professora Elba, vamos a ela. A sua opinião sobre isso. Pois é. É que o que eu observo é que existe uma palavra mágica, biocombustíveis, mas dentro aí dessa palavra você tem inúmeras opções tecnológicas. Aqui no Brasil temos o álcool de sacarose, que é o álcool tradicional.
Nós estamos evoluindo para o álcool da biomassa da cana, Que é, inclusive, mais o seu trabalho mesmo. que é né? mais o meu Isso trabalho. da biomassa é o quê? É pegar da própria Da palha, do própria próprio bagaço? palha e do bagaço, e você hidrolisa, obtém xaropes de glicose, que são fermentados pela levedura Saccharomyces Ou seja, cerevisiae. aproveita duas vezes, além do bagaço que normalmente é usado como Exatamente. energia para fazer o álcool, né? O que acontece aqui no Brasil, em termos de destino desse bagaço, isso aqui é uma questão meio ainda controversa, mas que já está se esclarecendo. As usinas, elas queimam o bagaço nas caldeiras muito pouco eficientes, para cogeração nas usinas, inclusive vendem eletricidade, etc. Agora, se você usa caldeiras mais eficientes, metade daquele bagaço sobra. E com uma sobra aí de 50% desse bagaço, você pode aumentar a produção de etanol. Só considerando a celulose, você pode aumentar 50%, sem aumentar a fronteira agrícola. Isso é uma realidade. Tá, quer dizer, então não haveria o risco de Não, invasão. de expansão da fronteira agrícola. Agora, é claro que é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, mas é a que vai, eu tenho a impressão que, como ela não disputa, embora isso aqui no Brasil não seja uma realidade, não dispute área para a plantação de alimentos, que é uma realidade na África, é uma realidade na Índia, né? Isso aí tem que ficar muito claro. Aqui no Brasil não é. Essa é a tecnologia que vai para frente. Existem gargalos, mas eles estão sendo bem equacionados. Parece, inclusive, Álvaro, que muito dessa crítica vem, às vezes, de países um pouco mais poderosos, onde o problema existe. Principalmente nos Estados Unidos, a plantação de milho, que pode ter outro destino alimentar, é que faz o etanol lá. Como é que você vê isso? Você acha que é uma questão mais comercial mesmo? Esses países, eles não são favorecidos, como o Brasil, com as condições climáticas que nós temos, né? Somos um país tropical, temos terras propícias ao plantio das matérias-primas desses biocombustíveis, e eu vejo que não há comprometimento na produção de alimentos, principalmente no caso do biodiesel. Por exemplo, a soja. 82% da soja é farelo proteico. Os 18% restante é que é o óleo que vai ser usado para biodiesel. Grande parte nós somos um dos maiores produtores do mundo de soja e a nossa soja é exportada. Grande parte é exportada. Então, vai lá para o exterior o alimento, que é o farelo proteico, o óleo e a lecitina de soja, que tem alto valor agregado. Com o evento biodiesel, né, essa soja poderá ficar aqui no mercado nacional. Então, vai aumentar a oferta de alimentos e de produtos de alto valor agregado. Você tira um bocado da gordura e o resto do alimento. Você tira o óleo para produzir o biodiesel e o que sobra é farelo proteico. Essa lecitina, vamos explicar aí o que ela é, no caso. É um antioxidante natural, é um fitoterápico. Entre outros, Que né? tem uma boa Eu utilidade. costumo dizer que o que está em torno do biodiesel, o que é gerado a partir do biodiesel, talvez seja mais importante para o país do que o próprio biodiesel, que é para fins energéticos. Subprodutos, os produtos de interesse farmacológico que estão na semente oleaginosa são de mais importância para o país, de maior valor agregado que o próprio biodiesel. Bem, a gente já começa a ver que a ciência, no caso, tem um forte papel no desenvolvimento desses novos combustíveis. Mas, Eduardo, também uma questão social está embutida. O presidente Lula, quando falava em biodiesel, falava com força muito grande em mamona, aí já se discute que o óleo de mamona não é muito bom, mas, de qualquer maneira, falava na possibilidade de um crescimento de pequeno produtor. Você que trabalha com um projeto relativo a isso, você acha que é também um caminho de desenvolvimento social? Sem dúvida, né? Nós temos que, primeiro, observar que esse conflito alimento versus biocombustíveis é um pseudo-conflito. Aqui, né? A palavra que nós usamos, o Brasil tem uma imensa área agriculturável, usamos 1/3 apenas da nossa imensa área agriculturável, inclusive podemos desprezar a Amazônia e o norte do Cerrado, o Pantanal, vários biomas, e o biodiesel, então, e o etanol ocupam apenas 3% da nossa produção agrícola. A cana hoje é 3% da nossa área agriculturável.
Então, desse Quer dizer, a prospecto gente pode dobrar a plantação, dobrar a produção e não vai ter problema. Não. e bloqueando os biomas amazônicos, o biomas Pantanal e outros biomas essenciais para a nossa sobrevivência. Primeiro ponto. Agora, o que tange a questão social, nós temos que ter um pouco mais de carinho, que não é muito simples. O Brasil não tem uma experiência histórica de cooperativismo forte, notadamente nas áreas menos desenvolvidas, né? Digo, no Nordeste, e o interesse do presidente é que isso passasse a ser uma pauta, não só do Sul, maravilha, e que isso fosse incorporado. Obviamente, nós temos o que chama curva de aprendizado, que nós fizemos no programa do álcool. Né? Nós vamos 15 anos e hoje nós temos um álcool imbatível no mundo, não só como domínio tecnológico, como preço. E nós queremos também absorver isso no biodiesel, com a competência hoje instalada, com os recursos. Mas, no caso social, temos que trabalhar com carinho, porque não existe muita tradição. O agricultor vem já principalmente nessas áreas devastadas, vem de experiências mal sucedidas, e nós temos, então, que trabalhar para ele entender que o plantio ou de oleaginosas ou de plantações para biocombustíveis é um a mais. Ele tem que plantar o alimento, o milho, o feijão, e os biocombustíveis virão como um incremento à renda dele. Seja mamona, seja o algodão, sejam outras de O girassol, ciclo né, curto, o girassol. Então, acho que isso cabe também à Petrobras, um esforço hercúleo, porque ela está acostumada a trabalhar com grandes corporações, né? E é um aprendizado de todo. No tocante à mamona, realmente, nós fomos com um pouco de afã, mas hoje isso já está contornado, já sabemos quais são as limitações do óleo como biodiesel, como um aditivo ao biodiesel que se faça de soja ou de outras oleaginosas. Ela tem uma elevada viscosidade e, com isso, limita até 20% a 30% o seu uso. O que não impede que aqueles que possam plantar um girassol, uma mamona ou um outro oleaginosa de ciclo curto, em adição ao feijão ou milho, tenham experiências favoráveis que eu acho que nós podemos alcançar. Entrosar. Bem, feita essa primeira rodada aqui, eu vou fazer um breve intervalo. O Norberto aqui foi citado como Petrobras e até vamos discutir essa curiosidade. Petrobras até no nome é petróleo e hoje em dia parece que é bem mais que isso, É né, muito mais Norberto? bio. Você vai contar pra gente depois do intervalo. Um instantinho só.